Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui em mais uma programação da Superintendência da Juventude. Nós somos da área de Alvorada. Estamos aqui com a irmã. Pode se apresentar? Irmã Gabriele. Paz do Senhor. Paz do Senhor, eu me chamo Wesley. Nós estamos aqui para tratar, como vocês já viram, acredito, na arte, que é a espiritualidade doentia. Então, desde agora, vai colocando aí nos comentários o que você acha que é uma espiritualidade doentia. E não se esqueça de enviar este link para que demais pessoas possam ser alcançadas. E é muito importante que essas pessoas venham ver o início, né, que é a explicação. Então, vá enviando, vai deixando o seu like, vai postando seus status, mandando no grupo da família, para que todos possam ser alcançados. Amém? A irmã Gabriela, então, está com a palavra. Paz do Senhor novamente, né? Bom, nós vamos abordar hoje, como a irmã Tercele já citou, sobre a espiritualidade doentia. E o que seria uma espiritualidade doentia? Seria uma falsa espiritualidade. É quando a pessoa aparenta ser espiritual, ela tem uns certos aspectos de espiritualidade, porém, ela não é, porque ela apresenta algumas características que a definem assim como não espiritual, ou seja, existem algumas características que unidas, ou não tendo todas, não necessariamente, mas algumas, vai demonstrar que alguém é uma pessoa espiritualmente doente. Não sei se nós já vamos falar Vamos dar dos sintomas. Vamos esperar mais um pouquinho, mas eu tenho uma pergunta para os irmãos. Eu estou aqui interagindo com eles, né? Mas tem uma pergunta. Por que vocês acham... Por que escolher este tema? Qual a importância desse tema para a nossa atualidade, que todos jovens? Na minha opinião, depois se o Wesley quiser dar a opinião dele, é algo que é muito necessário nós nos despertarmos, principalmente no nosso tempo, nos nossos dias de hoje, em que existem diferentes vertentes do Evangelho, com diferentes opiniões e ideologias de como é ser uma pessoa espiritual. O que é ser uma pessoa espiritual? O que caracteriza alguém como alguém espiritual? E como eu saber se eu estou sendo espiritual ou se eu estou enganando a mim mesmo, se eu estou criando ideias da minha própria cabeça. E aí, quando surgiu, né, a escolha dos temas, foram ditos alguns ali, né, na hora da nossa organização, e tinha lá, espiritualidade doentia. E eu, na hora que eu li, eu botei lá, eu acho que esse aqui seria muito interessante nós falarmos, porque eu acho que é uma coisa... Todos os temas bíblicos são muito atuais, né? Qualquer discussão que nós formos ter a respeito da palavra vai ser muito atual. Mas eu achei que esse é um assunto que tem que ser muito tratado, até porque dessa questão da internet mesmo, né? Que a gente tem essa... Há muita vertente. Isso, e diferentes fontes, é importante a gente se atentar para os mínimos detalhes que vão fazer total diferença. Principalmente na questão da espiritualidade. Aí também observar alguns pontos, né, que vão ser tratados aqui para também olhar parte dentro de nós, para ver, às vezes, também olhar para o nosso amigo, para aquele nosso colega de juventude, também ver se eles também não estão com essa doença, né, com essa espiritualidade doente.
E tu vai olhar não com o intuito de apontar, né? Mas Não, de, é de pra salvar auxiliar. aquela Pra pessoa, aconselhar, pra claro. auxiliar. Olha, irmão, não Claro. é bem assim. Vamos aqui pra uma consagração da juventude. Uma coisa- Estudar Pra um cumprir pouquinho o que a mais. palavra diz. Pra um exato. culto da Exato. juventude. De mostrar uns aos outros. Exato. Então, jovem, é muito importante, como eles têm mencionado aqui, este tema. E me esqueci de apresentar que nós estamos aqui com os nossos líderes, a irmã Graziela e o irmão Tiago, que sempre estão nos apoiando, glória a Deus. Alguns tópicos que nós iremos falar, a irmã Grazi nos ajudou muito. Então, vai ter a participação dela aqui. Então, convido a todos, a gente recém está com 12 assistindo. Tu já enviou esse link? Eu não acredito. Porque se 12 cada um enviar, quanto é que dá? Porque eu sou péssima em matemática. 24. 24 pessoas assistindo. Então, irmãos, enviem o link. Nós vamos começar agora a falar sobre alguns dos sintomas. Vamos dar mais uma explicada. E qualquer dúvida, nós estamos aqui cuidando do chat, uma participação, um testemunho. Podem colocar ali. Claro que nós não vamos conseguir acompanhar todos, mas nós vamos tentar dar o máximo de atenção possível, amém? E a irmã Gabriela gosta bastante de fazer um Jesus. paralelo, então eu vou fazer uma pergunta. Eu não combinei nada com ela, porque Não. é assim, tem que ser ao vivo. Então, irmã Gabriele, quase chamei ela de irmã Gabriela. Irmã Gabriele, nós estamos falando da espiritualidade doentia. Tu, fazendo um paralelo, como tu acha que tu separa a espiritualidade saudável da espiritualidade doentia? Tipo, uma característica que vai definir que ela é doentia. Uma característica que vai ter. Uma que eu conversei bastante com o Wesley é quando, pra te ver uma pessoa que tá com um dos sintomas, né, um dos apontamentos, assim, igual quando tu tá doente, tem uma febre, né, teu corpo sinaliza que não tá legal. E eu acredito que a pessoa espiritualmente doente, ela vai apresentar alguns sintomas e, na minha opinião, o mais gritante de todos seriam dois, que a gente vai falar mais adiante, que é ou a pessoa é muito dependente da liderança ou de outras influências para buscar Deus, ou ela não tá nem aí. Dizendo assim, ele é... Os dois extremos, né? Isso, é os dois extremos. Ou a pessoa, tipo, não se esforça tanto para buscar, ou ela só se esforça quando tem o incentivo de outro. Ou seja, ou é uma pessoa que depende muito, ou é uma que acha que é autossuficiente. Eu não preciso do conselho da minha liderança, eu não preciso do conselho de um jovem, porque Deus mesmo revela as coisas para mim. Eu acho que essa é uma das características bem fortes de alguém que está espiritualmente doente. Então, irmão Wesley, eu tô fazendo assim ao vivo. Irmão Wesley, Meu tu Deus. acredita que uma pessoa super espiritual ali, o que que tu entende que vai tornar essa pessoa a ter uma espiritualidade doentia? Uma pessoa super espiritual, O que vai tornar ela a ter, tipo, a desenvolver essa doença? é ela começar a se sentir Autossuficiente. autossuficiente, isso. Essa era a palavra que a gente estava tratando ontem. A se achar autossuficiente, né? Independente da liderança, independente ali do pastor e talvez ali independente até mesmo de Deus, parando até de orar por se achar uma pessoa super espiritual. Que já está num patamar muito Isso. elevado. Eu já orei tanto, eu orei a semana inteira, então não preciso mais orar o resto do mês. Ou também Enfim. por fazer, querer cobrar. Tipo, Deus tem que fazer porque eu tô orando, ou porque eu tô Isso. jejuando. É. Isso. Deus tem que fazer, Deus tem que cumprir, Deus tem que agir na forma, Querer na mandar hora em que eu Deus. quero. E se a gente não cuida, nós mesmos entramos um pouquinho nessa. Tipo, Deus se acorda mais cedo. Jejua hoje. Deita, Deus, mas eu já jejuei ontem. Para que eu vou jejuar hoje de novo? Aí é algo... Foi como a Grazi tinha dito para nós, é uma linha muito tênue, assim, entre estar saudável espiritualmente e não. Porque tem gente também que vai querer buscar muito, muito, mas não no intuito de se aproximar de Deus, mas para dizer que fez. E outro não vai querer buscar também. Então, não sei se os irmãos estão conseguindo entender que existem esses extremos de pessoas que acham que não é necessário, e os que têm, sim, a consciência de que é necessário, que a gente sabe que há essa necessidade de orar, de jejuar,
de ler a palavra, mas existe também o extremo da pessoa que faz, como um dos sintomas, já estamos falando dos sintomas junto, né? Um dos sintomas que é fazer as coisas ali para Deus, mas não para Deus. É tipo, Sim. tu realiza, na verdade, para alimentar o teu próprio orgulho. Daí tu vai lá Isso e... entra também em escalas, né? Isso, realizo eu vou escalas, pregar Isso. não para ganhar almas, mas porque isso alimenta o meu orgulho, alimenta o meu ego. Talvez o reconhecimento. Isso, eu jejuo para mostrar que eu consigo jejuar. É aí que a gente começa, até quando acontecer com nós mesmos, tem que acender uma luz vermelha e dizer, ó, a minha espiritualidade está começando a ser doentia, está começando a ser não excessiva, né? Porque eu não acredito que ser uma pessoa espiritual em excesso da maneira certa não é excessivo, é o correto. Mas quando a pessoa começa a fazer com outro intuito, que não é buscar a Deus e não é se aproximar dele, não é buscar almas, é para alimentar o próprio ego, o próprio orgulho. Digamos ali fazer, por exemplo, 10 dias de jejum para chegar no culto, E dizer chegar que na jejum... campanha, chegar ali seja o evento que for, talvez uma vigília para ter milhares de jovens olhando, para ter centenas de jovens olhando e falando assim, eu jejuei 10 dias para essa pregação. Era uma graça concordando. Mas é um dos exemplos, ou um dos maiores exemplos em que a gente pode ter, né? Pessoas em que jejuam durante dias para chegar em cima do púlpito e falar que jejuaram. Tipo, quem é que tá brilhando mais ali? Sim, e tem a diferença. Uma pessoa que diz Visa para... um reconhecimento. para dar às vezes, né, dar um testemunho, estimular os demais, mas Deus conhece o intuito das Sim. tuas palavras. Nós não estamos dizendo aqui que os irmãos não devem dizer, e tal época da minha vida eu jejuei, eu orei e aconteceu. Não, nós estamos dizendo que você tem Qual que é o ter intuito que tu tá fazendo aquilo? com qual intuito tu tá falando aquilo, porque, irmãos, a gente sabe. A gente sabe quando a gente tá falando para Deus e quando é para inflar o nosso próprio ego, para receber uma batidinha nas costas. Nós Até o sempre jeito sabemos. que fala, né? Até o jeito que fala. Quem tem um discernimento de espírito já fica... Agora, só pra gente entrar nos sintomas, vamos resumir. Os irmãos nos Mas comentários podem colocar se estão entendendo ou não, senão a gente explica de novo, irmãos. É muito importante vocês entenderem o que é essa espiritualidade doente. Vamos resumir só o que é de novo, para os irmãos entenderem, em poucas palavras, irmãos. E depois eu vou estar lendo um comentário que eu achei bem interessante. Não sei quem vai falar, irmão Wesley, irmã Gabriele. Eu posso dizer, eu a não ser que tu queira. Tem várias formas de dizer, eu vou tentar dizer dessa forma. É quando a pessoa, ou ela tá, resumidamente, se achando muito, ou quando ela depende muito dos outros. Quando ela tá muito autossuficiente, ou quando ela é muito dependente de uma liderança. Isso aí a gente vai se aprofundar mais. Isso, mas mais à frente nós vamos falar melhor, explicar melhor vago, isso. né? Senão É, eu não só preciso pra depender de destacar- ninguém, não. Só para destacar que a espiritualidade doentia, ela vai estar indo contra a Bíblia. Nunca a Isso. Bíblia vai estar apoiando. Então, ela não vai ter embasamento bíblico para Isso, é isso que a gente alimentar essa faltou dizer que é espiritualidade. uma revelação própria, sem embasamento bíblico e quando vai contra a palavra de Deus, que foi como nós conversamos um pouco antes, ontem, que existem sim algumas revelações individuais que Deus dá para cada pessoa, porém, para te saber ou não se essa revelação vem de Deus, ela nunca vai contra a palavra de Deus, que Deus nunca vai contra ele mesmo. E uma revelação, por exemplo, que Deus deu para Tarciele, às vezes é individual para ela e ela não pode querer impor para os demais e tal, mas nós não estamos dizendo que é impossível Deus dar uma revelação individual para ela. Só que tem que ter muito cuidado, porque a revelação que Deus te dá nunca vai contra a palavra dele. Se Deus me deu uma revelação que não condiz com a Bíblia, mas ele me deu um sonho mas não interessa, irmão, se não está na palavra, esquece a revelação que tu teve que não revelação é a palavra, é a de palavra Deus. de Deus. Então nada tem que ir contra ela. Se for algo que seja a favor, E tá de algo acordo. que vai fazer a gente se redimir mais, mas não vai afetar ou não vai ir contra a palavra de Deus, Aí é listo. daí é uma revelação, pode ser aí própria. E bênção pra tua vida. Que Deus te abençoe. Amém, vou estar lendo
O comentário é da Roberta, não acredito que eu falei, tô brincando. Glórias a Deus. A irmã falou bem assim, a irmã da nossa área, saudamos a irmã Roberta. Creio que muitas das vezes nós perguntamos se estamos bem. Sempre respondemos que sim, mas muitas vezes não estamos e acabamos não pedindo ajuda. Hoje tenho cuidado quando respondo. Acho que já tá para nós encaixar num dos sintomas, né? Que é negar. Deixa eu pegar aqui para ler direitinho o título, porque senão eu falo diferente. É ignorar as emoções, né? De raiva, tristeza e medo. Isso pode não somente ser um sintoma, mas isso pode fazer com que tu se torne alguém espiritualmente doente. Porque tu vai armazenando. Se o irmão Wesley quiser aprofundar mais agora, falar um pouquinho melhor. Posso? Mas antes aqui, a gente só esqueceu de ler aqui um versículo que a gente colocou como base para essa live, que ela se encontra ali no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, no verso 18. Aqui vai relatar ali sobre a carta que foi destinada à igreja de Laodiceia. E no versículo 18 vai dizer ali: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não seja ali manifesta a vergonha da tua nudez. E aqui aqui o ponto que a gente colocou como um tema, ou como uma parte principal aqui para essa live, foi ali corilho para o Colírio. Colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Aqui também, essa igreja aqui de Laodiceia é essa que vai dizer que não és nem frio e nem quente, porém morna. Então, esse ponto da espiritualidade doentia, ela se enquadra muito nessa pessoa, nesse crente em que é morno, assim como a igreja de Laodiceia, né? Está ali pregando, como a gente falou desse exemplo, está ali mostrando algo, mas é morno. E é algo cego. Que não é para Deus, entende? Uhum. Mas aqui, voltando agora. Eles estão falando dos sintomas, né? Só para esclarecer agora. Isso que o Wesley falou, né? Do versículo. É uma pessoa que ela vai estar cega para a verdade. Mas ela vai enxergar o que ela mesma acha que é. E o morno é daquele que acha que não precisa se aprofundar mais. Porque uma pessoa espiritualmente doente não é só aquela que tem revelações erradas e mirabolantes, mas também é aquela pessoa que não busca revelação nenhuma. Ela não tá madura espiritualmente, pelo contrário, ela tá com uma enfermidade espiritual ali, tá morna. E a palavra diz que Deus não quer os mornos, né? Aliás, ele até fala: eu estou a ponto de cuspir-te, né? Na minha boca. Então é pior do que estar frio. Isso. É estar morno. E também esse é um dos pontos em que nós queremos tratar, porque nós falamos aqui com pessoas, com irmãos, né? Com irmãs, com jovens, e o nosso intuito de estarmos aqui é irmos para o céu. Acredito que todos em que frequentam uma igreja, que abrem mão de suas casas, de seus lares todos os finais de semana, durante a semana, que oram, que jejuam, eu acho que o intuito é ir para o céu. Sim. E também é importante dizer que um dos intuitos é não somente eu ver se eu estou, mas também eu me tornar alerta para que eu não me torne. Não é só tipo tratamento, mas é prevenção também. Tipo, eu tenho que me cuidar. Esses são sintomas. Será que não estamos dizendo que realmente seja? Não estamos dando um diagnóstico espiritual para os irmãos, mas são características que, se você está apresentando, ou se você conhece alguém que apresenta, tem que ficar em sinal de alerta, orar com essa pessoa, aconselhar, porque no final vamos estar falando de como, se der tempo, né, de como tratar isso, e uma das formas é se humilhando, é buscando aconselhamento e tudo mais, e no final nós vamos falar melhor sobre isso, mas agora nós vamos falar do sintoma, né? E um desses sintomas é quando a pessoa começa a ignorar as próprias emoções. Pegando um gancho da outra live, que eu não sei de quando foi, que foi tratado
2 meses atrás, mais ou menos, foi tratado sobre as emoções, que era como lidar com a frustração, né? Era esse o tema. E me marcou muito, porque a gente, às vezes, cria na nossa própria mente que o cristão é isento de sentir emoções. Sim. Não é, Wesley? Como tu ia explicar melhor para nós da questão Eu já de... tava fugindo. Quer que eu continue? Não tem problema. Não. Mas no caso aqui de ignorar as emoções, porque muitos crentes, talvez com uma visão errada ou uma visão média, digamos assim, talvez na sua inocência também, né? Acreditam que um crente, que um cristão, eles não podem sentir emoções, digamos assim. No caso, não podem mais se sentir tristes, não podem mais se sentir com raiva. E são emoções, como a gente viu ali na última live, né? Que é impossível uma pessoa ela não sentir emoções. Tipo, como é que um crente ele não vai se sentir triste? Eu não quero acreditar, ali como a gente estava conversando ontem, em uma pessoa ali que eu dei o exemplo de que estuda o ano todo para passar no Enem, ali todos os dias em pré-vestibular, nisso, aquilo, e não bate a nota que quer bater. Eu não consigo acreditar que um jovem, que algum irmão, que passa por uma situação, por exemplo, dessa e vai se sentir feliz e glória a Deus que eu não consegui a nota. Ou algum irmão que enfim, bate o carro, que acontece alguma coisa, que algum parente vai para o hospital, que algum conhecido morre, enfim. Não tem como eu acreditar que é algo que deve ser ensinado uma pessoa a chegar ali no velório e se sentir feliz. Ou, enfim, porque a Bíblia até vai falar ali que bem-aventurado é aqueles em que... bem-aventurado. Mas ali aqueles em que choram com... Isto. E também chorar com os que choram e tudo mais. Isto, enfim. E... Pode falar. Pode falar. Eu só ia complementar com o que o irmão Wesley estava dizendo, que existe uma diferença entre a pessoa estar triste e ser triste. A Tarciele estar um dia braba, a Tarciele estar um dia ali revoltada, triste. Mas todos os dias... Aí todos os dias aí tá faltando desenvolver o fruto do Espírito na vida dela. Mas a pessoa, o cristão que tem ali o fruto do Espírito na sua vida, ele não é isento de sentir essas emoções. Ele não pode ter aquelas características como parte dele. Mas isso não quer dizer que ele nunca vai sentir. E, meu irmão, se em algum momento tu passou por um momento de tristeza, se permita sofrer um pouco. Mas para onde que tu vai direcionar esse sofrimento é o que importa. Tipo, o Wesley tá muito triste porque ele estudou pro Enem, estudou para passar e não conseguiu. Talvez não seja a vontade de Deus também, talvez Deus esteja trabalhando nele. Mas aonde ele vai colocar essa tristeza dele? Ele vai postar nos status dele assim, nossa, meu Deus, eu não passei no Enem, eu tô muito triste. Parar de ir na igreja. Hashtag nunca mais vou na igreja. Não, eu tenho Deus que... me desamparou, né? Daí a gente Onde entra está nesse... Deus? Não, vai lá, vai direcionar essa tristeza aos pés do Senhor. Vai orar, vai colocar diante do Senhor. E foi como foi dito na live, as nossas emoções, elas foram criadas para nos aproximar de Deus. Só que a nossa natureza, nós, seres humanos, fomos deturpando até mesmo as nossas emoções, irmãos. E nós temos que redirecionar para a direção certa, que é aos pés do Senhor. Eu tô com raiva hoje, eu vou chegar em casa e vou me ajoelhar e falar, Senhor, hoje no ônibus assim, ó, eu passei muita raiva, Senhor. Sentiu aquela raiva, mas no lugar certo. Tu não vai pegar e vai brigar com a pessoa do ônibus que quase te derrubou com uma mochila, por exemplo. Não, tu vai se segurar porque tu tem longanimidade, como nós aprendemos na nossa Santa Ceia, lá o nosso pastor pregou, o nosso pastor Cláudio. Não sei pronunciar o sobrenome. Mas é isso. Nós temos todas as emoções. Nós vamos sentir todas elas. E nós não podemos ignorar as nossas emoções. Porque se tu tentar, é uma missão impossível. Tu não vai conseguir.
Mas o problema é quando tu extravasa do jeito errado e no lugar errado. Tem que ser aos pés do Senhor. Eu só gostaria de falar para os irmãos entenderem, o que tem a ver isso que ela está falando, né? Ela está falando de um dos sintomas, mas por que nós... Como é que é o tópico? Ignorar as emoções de raiva e... Esse é um dos sintomas. Ignorar as nossas emoções é um dos sintomas. Por quê, irmãos? Só um exemplo, né? Que eles estão falando, daí vai... um exemplo, a pessoa, por que isso vai tornar a pessoa doente? Porque é isso de um sintoma de uma espiritualidade doentia. Porque o irmão Wesley, um exemplo, é lá pregador da palavra e ele tem isso incutido na mente de que ele não pode sentir as emoções, ele não pode ter um momento de fraqueza, ele não pode ter um momento de desânimo. E nisso, quando ele tá lá cumprindo o chamado dele, ele vai sempre exigir dele estar bem. E isso vai tornar ele vai começar a criar uma vida de aparência e também ele vai começar a se frustrar. Porque ele vai pensar, não, mas Deus, eu tenho que estar feliz. Como Entende? eu sou um cristão falso. Entende? E isso vai tornar a pessoa doentia. Isso só que eu gostaria de explicar. E outra coisa, a irmã Gabriele mencionou, mas eu vou falar o que ela mencionou porque eu acho que ela esqueceu, e eu achei muito interessante, que em cada um desses sintomas que ela vai falar, é a ausência do fruto do Espírito e também é uma obra da carne sendo manifestada. Um exemplo, a pessoa que ela é espiritualmente doente e não está demonstrando as emoções, e daí deve não se pensar, permite não, nem sentir, né? Porque não se permite sentir, porque, o cristão não pode ser brabo, o cristão não pode ser... Não pode Porque se daí... sentir. E daí, porque tá faltando o quê? Foi o que a irmã Gabriele falou. O cristão pode ficar brabo, mas ele tem que, saber ali, porque tá faltando o quê? Domínio próprio. E uma obra da carne que vai estar sendo manifestada através daquilo. Isso. Eu tinha esquecido. E agora que deixa eu ler o comentado comentário que os irmãos estão comentando. Irmãos, deixe seu like ainda. Nós estamos com 29? isso. 29. 29? Pra mim aqui tá... Eu vou só atualizar. Live, 35 likes. Nós estamos... Não, 35. o meu não atualizou. O irmão Thiago falou que tá com 35 assistindo. Mas vai deixando seu like, ainda há muitas pessoas que precisam ser alcançadas por essa programação. Então, envie... 38 assistindo. Glória a Deus, o meu não atualizou aqui. Mas vamos estipular uma meta? Quanto? Eu tô com fé hoje. Eu posso estipular vocês. Estipula tu. Eu ia falar assim, mas eu não tô com tamanha fé. Não, vamos chegar... Nós estamos com 35? Vamos chegar a 70 assistindo? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. A minha líder me ensinou que eu tenho que ser uma mulher de fé. Então é 70 assistindo, amém? E os likes, não se esquece de dar o like. Ó, a gente vai dar um tempo aqui, ó, pra você ir lá, postar nos seus status e enviar pro seu amigo. 70 assistindo é a nossa meta. Vamos irmãos. saudando aqueles que estão Vamos online. Para os jovens de fé mesmo, postar no grupo da escola, vamos postar aí no grupo do curso, do trabalho, vamos ver quem é que tem Glória a fé. Deus. Amém, glória a Deus. Eu só Amém. quero ler uma pergunta que o nosso irmão Fabrício nos fez. E daí eu não sei quem é que vai responder aí. Mas, ó, Pode ir. o excesso de autossuficiência pode tornar uma pessoa espiritualmente doente? Qual é a opinião dos irmãos? Sim. Como? O excesso De de autossuficiência. autossuficiência pode tornar uma pessoa espiritualmente doente? Sim. Próximo. Vai responder só assim, irmão. Responde. Na verdade, um dos sintomas de uma pessoa com espiritualidade doentia é a autossuficiência, né? É uma pessoa que se sente com esse excesso de autossuficiência. Eu acho que ainda é um grau mais elevado de doença. que a pessoa, quando ela tem esse excesso de autossuficiência, tipo, autossuficiência, até certo ponto, ela é necessária. Tipo, eu não posso depender da Tarcele para orar, eu não posso Sim. depender que a minha líder me manda uma mensagem, Gabi, jejua hoje. Até certo ponto, a autossuficiência, ela é necessária na vida do cristão. Só que quando é excessiva, tipo, eu não preciso de ninguém, eu E ouço... ele até não escuta, né, os conselhos. Não escuta, porque eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém, se torna um orgulho, se torna uma soberba. Em que eu sou um corpo, tipo,
que não preciso dos outros membros, eu existo sozinho. E isso se torna uma característica, assim, ó, muito forte. Porque Gritante. É que daí olha Isso. assim, como é que meu líder me falou isso? Uhum. Meu líder falou pra eu fazer tal coisa, sendo que o meu líder isso, o meu líder aquilo, que como é que a irmã Grazi me pediu pra estar aqui orando, pra mim estar aqui no horário, sendo que ela vai chegar um pouquinho depois, entende? Daí começa a querer apontar os erros dos outros, Isso. mas é uma autossuficiência. não aceita conselho, não Isso. aceita nada. Como é que o meu pastor vai falar tal coisa, se isso ou aquilo, e daí começa a achar todos os meus problemas e dar 1000 características e 1000 problemas, quando na verdade ela só é autossuficiente. Quando a pessoa ela só é um orgulhosa. egoísmo, é um orgulho. Ixi, Isso. é tantos outros Então, problemas, uma pessoa doente. espiritualmente. Mas então, resumindo, sim, irmão Fabrício, a pessoa que tem um excesso de autossuficiência, ela é uma pessoa espiritualmente doente. Se ainda não é, em breve ela vai se tornar. Porque, Toma cuidado, é te uma- humilha, como diz o nosso encarregado. como diz o irmão Wagner, te humilha. Vai aos pés de Jesus que... Então a irmã Gabriela vai estar saudando os irmãos. Daqui a pouco a gente continua com os sintomas. A irmã Duda Rodrigues nos cumprimentou, o nosso líder. O irmão Samuel Silva, alguém conhece? Glória a Deus. A irmã Roberta, já até respondemos uma pergunta dela. Irmão Mateus, de Palhoça, Santa Catarina. O irmão Glória a Deus. Gessé, Israel Silva, da sede da área pioneira. A irmã Lúcia, glória a Deus, de Glória a Alvorada. Vamos ver aqui. Lucinara. A Tânia, da área de Alvorada também. Glória a Deus. A irmã Isabel Schmidt. A irmã Carla de Lima, de Palmares do Sul. Deixa eu ver que tem os nomes repetindo. A irmã Miriam Vargas, de Alvorada. Juliana Almança, não diz a área que é. A irmã Raquel Miranda. A irmã Kátia Brito. O irmão Fabrício, que já respondemos a pergunta dele. A irmã Ana Carla Cardoso. Glórias a Deus. A irmã Raquel Fontoura, da Alvorada. O irmão Israel Silva. A irmã Cálita, diretamente de Portugal, nos acompanhando. Glória Deve a ser Deus. umas Glória a 2 Deus. horas da madrugada lá. É verdade. Glória a Deus pela tua vida, Cálita. A irmã Jussara. O irmão Vinícius da Silva. Eu não tô achando a área do irmão. Ele mandou uma mensagem aqui, depois a gente vai estar lendo com mais tempo. A irmã Carmen Cunha. Deixa eu ver. A Brenda Alves, da área Viamão, glória a Deus. A irmã Maiara. A irmã... e a irmã Samira Kamal. Glória a Deus. Glórias a Deus pela vida dos irmãos que estão nos enviando mensagem. Continuem, irmãos, que ainda não mandou, você que ainda não mandou o seu nome, a sua área, pode mandar, nós estaremos saudando aqui na medida do possível. Irmãos, quem estiver com alguma dúvida, alguma contribuição, pode estar nos enviando, nós vamos estar lendo depois com mais calma. Nossos líderes estão ali nos dando todo o apoio. Então, os irmãos podem participar bastante aqui do chat. Nós demos esse tempo para os irmãos compartilharem nos grupos, como o irmão Wesley desafiou os irmãos, né? Os jovens. Os jovens. Então, irmãos, vamos voltar novamente para os tópicos, que nós já demos bastante tempo para os irmãos enviarem o link, né? Vamos ficar aqui no aguardo de mais irmãos aqui participando. Tinha mais uma dos tópicos que eu queria comentar, que agora eu não lembro. Tem essa questão também de viver sem limites, que é o Esse irmão que sabe. do morno, né? Quando a pessoa... E também vou juntar dois, que é uma das características de uma pessoa espiritualmente doente, é quando ela faz a divisão da vida dela em duas caixas, tá? Aqui é o Wesley cristão, tá? E aqui é o Wesley no dia a dia dele. Ele tem duas personalidades. Como dizem por aí, o crente camaleão. Dependendo do ambiente que ele tá, Ele muda de cor. ele muda de cor e se adequa àquele ambiente. Mas não é tipo com o intuito de ganhar alma, é parte de se sentir parte do movimento ali mesmo. E
E é muito preocupante porque a Bíblia nos diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Essa é mais uma dos sintomas, né, de quem está com uma espiritualidade doente. Porque a pessoa, ela não sente a necessidade de ser a diferença. Ela vai ao contrário do que diz Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não, ela acha que não tem tanta necessidade. Tipo, eu falo de Deus e sou de Deus dentro da igreja. E somente. Fora, na escola, no meu trabalho, no meu curso, seja lá onde a pessoa desenvolva alguns compromissos no cotidiano, não existe essa necessidade de ser diferente. Então, irmão, se na tua mente tu já tá começando com essa ideia assim, não tem tanta necessidade, às vezes até nas vestes, né, quer ser mais parecido com os outros, é um sinalzinho de alerta. Por quê? Porque a pessoa já não está sendo tanta diferença como ela deveria ser. Temos uma pergunta? Estamos saudando o nosso pastor, eu vi que ele comentou ali, glória a Deus. Glória a Deus. Pode ir vendo a pergunta aí que eu vou só ler o que o nosso pastor colocou. Por causa disso, há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11:30, nosso pastor está na escuta, glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto a irmã Gabriele vai achando ali, vocês estão vendo como ela é rápida? É que a letra é bem pequenininha, eu não enxergo direito. Como a irmã Gabriele estava falando, enquanto eles vão achando ali, que ela falou separar fazer uma separação, né, dividir entre secular e cristão, ou secular e igreja. E isso é perigoso porque tu começa a pôr limite aonde que Deus pode agir. Não, Deus pode falar comigo sobre o meu trabalho na igreja, mas ele não pode falar comigo sobre como eu me porto na minha empresa. E isso pega um gancho para algo que eu ia falar. Eu não vou falar nomes, mas eu estava lendo um livro. E o livro, até boa parte dele era muito bom. Eu estava lendo o livro no ônibus, assim, faceira, de tão bom que ele estava. Só que chegou uma parte do livro que falou sobre relacionamentos, que às vezes dá muito conflito nisso. E aí dizia assim, quando chega na hora de escolher a pessoa com que vai casar. E no capítulo anterior ele estava dizendo que nós tínhamos que crucificar as nossas vontades, os nossos desejos, porque o reino de Deus é mais importante, a vontade do Senhor é superior à nossa vontade e tudo mais. Até aí estava maravilhoso e eu tinha achado um capítulo que tinha trabalhado muito em mim mesmo. Aí chegou no outro capítulo, irmãos, do livro, chegou uma parte que disse assim, aí estava eu no ônibus lendo, eu acho que quem estava perto de mim me achou uma louca, que começou a dizer o seguinte, por exemplo, o irmão Wesley, por exemplo não, né, o livro dizia assim, mais ou menos, que quando chegar a hora de Deus escolher o teu futuro cônjuge, não é Deus que escolhe, é tu que escolhe. E aí tu julga pelo que tu acha, se a pessoa é correta ou não, e que Deus não vai te falar sobre o teu futuro relacionamento. Polêmica. Que é tu que tem que escolher. Mas eu fiquei no ônibus assim, mas no capítulo anterior, ele tinha dito que nos mínimos detalhes Deus escolhe. E um casamento que é pra vida inteira, que é pra unir propósitos, que é pra complementar a minha chamada, eu complementar a chamada da outra pessoa. É eu que escolho. Daí tu tem livre-arbítrio total e Deus não se mete nisso. Eu fiquei, não? Como assim? Então, irmãos, Deus se mete sim nos mínimos detalhes. E eu nem sei porque eu comecei a falar disso. É porque eu falei que a gente impede de Deus agir em algumas áreas. Isso, aí chega nessa área. Chega nessa área assim, ó. Deus, eu deixo tu escolher onde eu vou morar. Eu deixo tu. Se separa do secular, não vai deixar Deus escolher. Não, tô dando exemplo assim, ó. Deus, eu deixo tu escolher aonde eu vou morar. Ele falou até da vocação, a faculdade que eu vou fazer, o meu trabalho. Então, eu deixo o Senhor escolher o meu trabalho. Mas no meu casamento, Senhor, tu não opina, tá? Porque eu que escolho. Aí eu vou dar uma de sanção e vou dizer, ó, essa aqui agrada os meus olhos. É contraditório.
O próprio autor estava se contradizendo. Então, também um outro sinal de alerta para nós é de quais fontes nós estamos bebendo. Eu me liguei nisso porque, ao longo da nossa juventude, eu ouvi muitos e muitos estudos falando de como a escolha do seu par influencia muito o resto da tua vida. E aí eu li o livro, já me acendeu um sinal de alerta, tipo, como assim? Isso é contra. Ele mesmo se refutou no capítulo anterior, dizendo que Deus cuida dos mínimos detalhes. E eu acredito que quando nós cremos que nós mesmos temos capacidade de escolher algo para nós mesmos, Independente da área, né? eu não consigo crer que eu tenho capacidade de escolher qualquer coisa. A Bíblia diz coração do homem enganoso. É enganoso, mas para escolher o futuro esposo, aí ele diz que eu posso confiar no meu próprio julgamento. Me perdi. Glória a Deus. Então, é um alerta, né? Se tu tá separando ali a tua vida, ó, na escola, eu sou uma coisa, na escola Deus não pode se meter, eu tô separando minha vida do secular. E qual é o tópico? É o santo do secular. Separando o santo do secular. É perigoso, gente, é um sinal de alerta. Tomem cuidado. Porque é uma pessoa doente, né? Tá com uma espiritualidade doentia. Na igreja, veste roupa de crente, prega, canta. Tem o sotaque de crente também. Isso. Sotaque de crente. O sotaque de crente. E no mundo, na escola, acho que na escola pega muitos jovens, né? Porque como é um ambiente em que as pessoas ali têm a mesma faixa etária de idade, eles convivem junto durante o ano todo, se não anos. Então influencia muito, eu acredito, dentro da escola, porque é um ambiente que as pessoas vão estar ali durante horas, enfim, e vai ter sempre alguém para chegar do lado e acusar e falar alguma coisa, principalmente pros jovens, né? Pros jovens meninos. As meninas também. Não, principalmente peraí. Porque pros jovens meninos eles conseguem se camuflar muito mais fácil. Isso aí. Porque uma jovem menina ou uma irmã, Cristã. Isso, uma cristã, ela consegue Ela não consegue se esconder tanto. isso, porque ela vai estar de saia, vai estar com o cabelo comprido, enfim, ela já vai estar vestida como de... Pelo menos assim nós esperamos, ela vai estar vestida como de crente. Mas já um jovem não, um jovem, se ele não falar que é crente, eu, por exemplo, eu vejo isso, se eu não falar que eu sou... Se eu não falar, não, se eles viram... Mas se eles tu não tá veem sempre com as camisas... eu vou com essa camisa mesmo. Mas se eles não veem uma diferença em nós, eu acho que então a gente tá meio errado. Nem que seja Eu nas acho, não, a gente tá atitudes, meio né? errado. Isso. Eu não preciso falar que eu sou cristão, mas as minhas atitudes, se eu estou sendo a diferença, se eu não estou doente espiritualmente, eles vão ver que tem alguma coisa diferente em mim. Eles vão ver ali que eu não estou no mesmo grupo, que eu não estou na mesma roda, que eu não falo as mesmas coisas, enfim. Glória a Deus. É isso que nós estávamos falando, para quem talvez entrou agora, nós estávamos falando que um dos sintomas é a pessoa separar o sagrado do secular. Aí eu dei o exemplo ali de quando eu separo que certas áreas da minha vida é Deus quem decide e outras sou eu quem decido, porque eu me acho autossuficiente para isso, eu tenho essa capacidade. E o Wesley também falou da questão da escola, trabalho. Nesse exemplo ali, Deus decide o meu ministério, Deus decide isso e aquilo, Deus decide o que eu vou pregar, o que eu vou cantar, o que eu vou fazer. Mas na minha escola, no meu trabalho, quem decide sou eu. Tipo, não bate. Não bate. É uma pessoa doente. Então esse é um dos doente espiritualmente, um dos sintomas, né? Não esquece de falar espiritualmente. É doente espiritualmente. Então se é um dos sintomas, né? Então se você é jovem e está com esse quadro... busque ajuda. Busque uma ajuda, uma liderança espiritual, alguém estruturado para te apoiar. Porque, assim, uma outra pessoa mal também não vai ter suporte para te ajudar. Então, é importante procurar uma liderança, procurar alguém ali que tu vê que tem uma vida de oração, tem uma vida de busca na presença do Senhor, que essa pessoa vai estar te ajudando. Nós vamos estar falando mais adiante. Agora a irmã Gabriela falou
eu tenho uma pergunta. Porque as perguntas são A gente assim, tem ó. uma pergunta. À vontade. Pode mas é ler aí, porque a gente tá esperando pra ler. Quer que eu leia ou tu lê? Eu leio aqui, o Depois irmão eu faço a Israel pergunta. Silva, ele comentou assim, ó, sintomas de fraqueza, alguns outros sintomas, né? Sintomas de fraqueza, desânimo e depressão. E dele citou ali um exemplo que aconteceu com o profeta Elias. E dele, ele citou aqui, aqui eu vou ler o comentário. Ele estava exausto e abatido. Seja como for, ele estava disposto a desistir do seu ministério e até de sua vida, mas foi na caverna que Deus falou com Elias. Em vez de repreendê-lo, o Senhor apenas, e dele colocou ali o versículo, ali, e lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? Que está ali em 1 Reis 19, 9. Sim. Glória a Deus. E a gente falou lá da questão da pessoa que ela tenta negar os seus sentimentos, as suas emoções, mas existe o oposto também de uma pessoa espiritualmente doente. É a pessoa que ela sente aquilo, mas ela não direciona totalmente para Deus. Elias foi para a caverna e, no meu entendimento, e por algumas vezes que eu já ouvi, a caverna era como se ele estivesse tentando se esconder ali. Teve todo o contexto, né, de Jezabel e tal, estar matando os profetas. E ele quis desistir, se desanimou. E nós vamos ver, sim, pessoas espiritualmente doentes, às vezes vão apresentar essa característica também, esse sintoma de estar desanimado totalmente, assim, entrar numa depressão praticamente, né? Não é somente sentir, ela vai, tipo, abraçar aquela tristeza. Ela não vai, tipo, exatamente, ela vai Pra carregar sempre, né, aquilo gente? Não por com um tempo. ela. Tem pessoas que vivem, né, períodos de luto e tal, mas quando a pessoa deixa aquilo se estender além do que Deus quer. do que Deus quer, aí que vira o problema. Que é o caso. Eu tenho uma creio pergunta, nisso. senão eles não vão deixar eu fazer. Assim, ó, ela tava falando. Deixa eu formulando aqui. Tu tava falando, né, da espiritualidade doentia, que nós temos que cuidar para quem nós vamos pedir os conselhos. Então, tu acha que essa doença, ela é como é que Contagiosa. contagiosa, essa era a palavra. Eu acredito que pode ser sim. Gente, as perguntas é ao vivo, tá? Podem mandar, que Eu eles têm que saber acredito. responder. Tô brincando. Eu acredito que é. Por quê, irmã? Eu não quero só um acredito, eu quero uma explicação. Porque tu vai alimentar a pessoa com aquilo, sabe? E a pessoa tu vai lançar aquela semente na cabeça dela. E ela vai alimentar. Ai, é verdade. O que tu acha, Moisa? Concordo. No caso, contagiosa, depende do caso, né? Depende do sintoma. Mas assim, desse aí de dividir o santo e o secular é um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa ali está trabalhando, se os dois crentes, se os dois jovens estão trabalhando numa mesma empresa, daí um já começa a ir para um outro lado. E daí ele vai começar a puxar. Ele vai começar a falar assim, não precisa se esforçar tanto. Tá? Tu tá passando vergonha, talvez até se afastar e falar assim, tu tá passando vergonha falando isso, E às andando vezes, desse jeito. às vezes a pessoa já tem uma tendência a ser mais influenciada. É E muita daí, questão da influência. Então, se buscar ajuda, se buscar apoio, com uma liderança, com um pastor, enfim, quem seja, com pessoas estruturadas, então ele vai começar a ajudar a mudar a mente. Então, o ponto nós temos que estar estruturados na palavra de Deus e buscar apoio, assim, que seja de uma pessoa estruturada, de uma pessoa que saiba ajudar de fato, né? Não pedir ajuda para algum irmão que já está quase no mundo. Ou com aquele amigo que não está nem mais na igreja. Porque a Então, pessoa não não vai te aconselhar com o intuito de te fazer mal, mas ela É aquilo que ela tem. é aquilo que ela tem, tipo, uma fonte amarga, ela não vai jorrar água boa, entende? Aí como é que eu vou buscar em ti apoio e daí tu vai me dar o que tu tem, exatamente o que tu disse, tu vai me dar o que tu tem e eu vou crer que é o melhor pra ti, porque no meu entendimento é o ideal. Aí, por exemplo, o Wesley é um jovem espiritualmente saudável, mas, digamos assim, ele não tem tanta base na palavra. E eu sou uma pessoa mais espiritualmente doente, e eu começo a passar para ele o meu entendimento, começo a passar para ele as minhas revelações erradas, que não tem fundamento bíblico, e como ele não tem uma base, ele vai, como eu citei do livro, se talvez eu não tivesse
tido contato com esse tema há um tempo atrás, de saber que Esse é influenciado. exatamente tudo tem que ser direcionado para Deus, eu ia falar, realmente, eu acho que o meu futuro marido eu posso escolher pelo meu julgamento. Porque olha só, o autor está dizendo. Aí ele te dá umas bases ali que ele crê que é verdade e até que Isola, né? isso, pega um isolamento aqui, ali e faz tua cabeça. Então, é muito da questão de ser contaminado ou não, né? É tu ter um baseamento bíblico e É um cuidado, né? um cuidado, isso. É, mas é um sinal de alerta, porque eu pensei agora, ainda a pessoa pode me infectar, que perigo. Eu tenho que estar aqui me analisando pra ver se eu não estou, que esse é o Todos propósito nós da temos uma live. fraqueza, né? Sim, é o propósito da live, estar analisando pra ver se eu estou espiritualmente doente em alguma área. Cuidar pra que eu não venha cair, também cuidar ainda pra que eu não venha ser infectado. Olha E a ajudar, importância. porque tu tem que ajudar o próximo. E ajudar aquele que tá. Meu Deus. É que ser uma pessoa espiritual parece ser tão fácil, no modo de dizer assim, mas se nós formos parar para analisar, é algo muito complexo. Só que a gente às vezes leva as coisas, como o irmão pregou lá no congresso, as coisas de Deus de uma forma meio superficial, às vezes a gente não se aprofunda tanto, mas é algo muito, muito, muito sério. Amém. As coisas de Deus são muito complexas. O irmão Eric, que já foi da nossa juventude, glória a Deus pela tua vida, ele está congregando lá em São João Batista, Santa Catarina, né? Isso. Saudamos os irmãos, nós vimos também que o nosso irmão Jonathan está Glória aqui. a Deus. Glória a Deus, uma honra. Deus abençoe vocês. A gente vai pedir pro irmão Jonathan mandar um áudio pro nosso irmão Thiago para ter uma participação. Glória a É Deus. improvisado, é no improviso mesmo. Então, irmão Jonathan, esse é o desafio. Manda aí um áudio. Com uma fala, participação tua. Fala Uma aí. contribuição. A gente acredita que o irmão tá assistindo a live desde o começo. Não, mas a gente entende. Mas manda aí uma contribuição. Misericórdia. É ao vivo mesmo. Daí manda ali também a sua opinião sobre esse tema, né? Sobre ali também essa parte das emoções, né? Desse fato do crente não poder ter emoções. O senhor pode aí enviar pro irmão Thiago, amém? Essa contribuição. Colocar o irmão Jonathan no fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar falando dos sintomas, então? Amém? Ah, sim, claro, com certeza. Nós já falamos... Quantos sintomas já foi? Ah, eu não contei, porque a gente Foi. mesclou alguns. O primeiro foi não se permitir sentir as emoções. Não é exatamente assim o título. Pode ler aí, porque eu não sei certinho. Ignorar as emoções. Ignorar as emoções. Falamos sobre separar o secular do santo. O que mais? Fazer pra Deus, não ser pra Deus. Fazer pra Deus e não ser pra Deus. Esse vocês não falaram tanto, né? Não, e eu falei outro que eu não lembro, mas nós temos alguns sintomas aqui, irmãos, e eu creio que não vai dar tempo de falar sobre todos eles, discorrer sobre todos com muito tempo, mas tem um que eu acho que seria muito interessante nós comentarmos. Tem um irmão de Uruguai nos assistindo. Glória a Deus. Aleluia. Tem também o irmão Francisco, da sede internacional. Glória a Deus pela tua Glória a Deus. vida. Amém. Eu fico interrompendo os irmãos. Amém. Pode Tá, ir. eu posso falar desse que eu acho que é muito interessante? Pode, irmão. Posso glória a perguntar Deus. pra ti, então, Tarcélio, pra te falar pra nós? Que é Vamos assim, ó, tentar, irmão. negar o impacto do passado sobre o presente. Amém. Quando eu nego o impacto que a minha vida teve pra mim mesma. E, tipo, a pessoa não aceita que o que ela passou, o que ela já viveu, tem um impacto atual na vida dela. Posso falar? Pode. Olha, eles estão me pegando de surpresa. Que horror. Eu não faço isso com vocês. Mas, glória a Deus. Falando na minha, óbvio, embasamento bíblico, né, irmãos? Mas uma participação minha é que eu acho que isso é um perigo, porque isso, às vezes, ele, como eu posso falar, ele impede que o nome de Deus seja exaltado. Glorificado. Isso, seja glorificado. Porque o teu passado, óbvio que tu não tem que ter orgulho de quem tu foi, não é isso que nós estamos falando, né, irmãos? Mas nós temos que sim ter orgulho daquilo que Deus fez. Quando eu era daquela maneira. Não que eu tenha orgulho de quem eu fui, mas como O que Deus eu pode... fazia.
como Deus pode me transformar de tamanha maneira. Então, eu acho que os irmãos que negam o impacto do passado, dessa forma, vão estar impedindo que o nome de Deus seja exaltado. Mas também há uma outra forma de negar o impacto do passado, é de tipo, aconteceu lá no passado e só porque eu sou crente agora eu não tenho que resolver. Não, calma aí. Por isso mesmo, porque tu é crente, tu tem que voltar lá no teu passado e resolver. Foi o que eu te falei, eu comentei com a Tarciele, que às vezes no nosso processo de transformação com Deus, né, que Deus está ali moldando o vaso, é necessário tu fazer uma retrospectiva da tua vida. E tipo, um exemplo, o Wesley, lá no passado, ele abriu uma torneirinha da vida dele e ficou aberta por longo de todos esses anos, quem sabe derramando uma raiz de amargura, e ela vai continuar derramando essa água sobre a vida dele até ele voltar lá atrás para fechar aquela torneira. E enquanto ele não voltar atrás, isso vai continuar na vida dele. E Deus nos cobra, né? Quando nós vemos... Cada vez mais, molhando mais, digamos assim. Vai continuar vertendo aquilo na tua vida. Nós vemos que Deus nos cobra, porque quando Jonas ele saiu do propósito de Deus, Deus faz o quê? Tu vai voltar para onde tu saiu. E vários outros profetas na Bíblia, Deus faz voltar pelo mesmo caminho e tu consertar aquilo que tu um dia fez. Então, eu acho que é muito perigoso. E um crente, um cristão... Pedro no lado da fogueira. É um cristão que ele nega o impacto do passado, ele vai estar perdendo muito a credibilidade com os outros. Porque se tu for lá e, como crente, consertar aquilo que um dia o teu passado fez, aquilo um dia tu fez sendo mundano, o Senhor vai te honrar. Sim. E até eu lembro de uma pregação, não sei aonde eu ouvi, não sei quando foi. Tem que ver as fontes, irmão. Irmão. Não, mas tem base bíblica. E aí eu lembro que o irmão... Muitas pessoas falam sobre isso, que é aquele do paralítico que os amigos levaram ele e tal. E ele tem que levar a cama dele ali, a maca, seja como chamam. Porque aí eu lembro que ficou na minha cabeça isso. Acho que eu devia ter uns 16 anos, faz tempo, por isso eu esqueci. E tipo, pra lembrar do teu passado. Não que tu vai continuar sendo um paralítico, mas é pra te lembrar de onde Deus te tirou. Isso a gente não pode nunca esquecer. Às vezes eu comento com as pessoas, eu falo, às vezes eu esqueço das coisas que já aconteceu e eu esqueço tanto que Deus fez por mim, sabe? E às vezes antes de dormir eu fico viajando, assim, pensando na vida, e aí eu fico lembrando, mas quando tu até chora de alegria. Tu chora de alegria, de gratidão, tudo junto, porque é importante, sim, irmão, tu lembrar, por exemplo, a Tarciele lembrar que ela brigava e tal, lembrar das situações, um irmão que já foi viciado, um irmão que já roubou, já matou, já fez tantas coisas assim, aquele que era mentiroso, aquele que gostava de ser estelionatário, essas coisas assim. É bom tu lembrar, não com orgulho. Eu era malandro. Você tá lembrando assim já misericórdia? Já é problema. Mas é bom... Eu passava a perna. Nossa! Se fosse se antes... deixasse esse celular aqui há uns 10 anos atrás, já não dava mais. Se fosse antes o Wesley, meu Deus, eu já tinha ganhado em cima dele. Não! É no intuito de tu lembrar. Nossa, glórias ao Senhor pela obra que ele fez na minha vida. Por ele ver... Por tu ver, assim, tipo, a velha criatura... Ou o exemplo da maca, tu vê que tu estava sobre aquela condição e hoje não está mais, porque o Senhor te transformou. E o cristão, que às vezes esquece de olhar para o seu passado, ele começa a se tornar soberbo. No sentido de que eu vou ver a Tarciele lá que chegou nova convertida e veio, digamos assim, de uma vida de vícios, eu já começo a julgar ela. Então, por isso que é muito importante... a gente não esquecer de onde a gente veio, porque eu lembro que muitas vezes até a Graça fala pra mim, olha, certas coisas a gente passa pra depois conseguir auxiliar os outros. Só que tem pessoas que às vezes fazem ao contrário. Aí diz assim, quando eu era assim, eu não era igual tu. Aí usa o que era pra ser uma bênção pra amaldiçoar a vida do outro. E aí tu acaba te tornando, além de tu ser uma pessoa... que essa característica ruim, tu acaba afetando o próximo. Eu quero ler um comentário muito interessante aqui, glória a Deus. Que é do irmão Luiz Francisco Alves. Que ele nos deixou um exemplo, glória a Deus. Obrigado pela contribuição, irmão Luiz.
Tem um exemplo de Jacó, que teve que voltar e pedir perdão para o seu irmão Esaú. Mesmo ele sendo profano, Deus nos leva ao nosso passado para consertarmos ele. Glória a Deus, é verdade, irmãos. Às vezes a pessoa vai, mas eu vou ter que pedir perdão pra ele. Já passou tanto tempo, irmão. Não, Foi julga ele pela quem me pessoa. feriu É. também, né? Mas Entendeu? eu fiz errado, né? Olha lá, Jacó. Enquanto não consertar, irmãos, aquilo vai continuar te prejudicando de alguma forma. É que o irmão Samuel, o meu pai, ele colocou assim, ó, lembra da onde caístes, né? Isso. É. E Isso. bom de tu lembrar é pra que fica mais. Se tu ficar, óbvio, pra glorificar a Deus, lembrando quem tu era, pra glorificar a Deus, deixando destacado. Novamente destacar. Destacado pra glorificar a Deus, é menos difícil tu cair naquilo de novo. Mas tu começar a ficar soberbo, tem uma tendência maior de tu cair naquilo de novo. Isso. E lembrando, irmãos, que nenhum de nós estamos livres de algum momento da nossa jornada como cristãos desenvolvermos essa espiritualidade doentia. Porque cada um de nós tem uma fraqueza, tem uma tendência. Então, nós estamos falando aqui, quem sabe, tu diz, mas no meu passado eu era assim. Mas a nossa carne, nós temos que crucificar ela todos os dias. Senão ela vai nos dominar. Aí, quem sabe, nós estamos falando aqui, tu tá te identificando, glória a Deus por isso. Ora mais em cima disso e não para de orar por isso. Que o nome do Senhor vai ser glorificado através Você tá da te tua vida. identificando, não é pra entrar em desespero, meu Deus. Tem que dar glória a Deus, porque tu tá sendo humilde pra reconhecer isso. E não é um caso perdido, né? Depois a gente vai falar como lidar, como voltar a ter uma espiritualidade saudável. Então, glória a Deus por isso. Amém? Vamos falar mais um sintoma? Temos aqui que é julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Polêmico também. Glória a Deus. E eu acho que esse aqui, ó, que é usar Deus. O Wesley pode falar dele? Pra fugir Usar de Deus Deus? irmão, pra fugir de tu Deus. vai falar de qual? Vamos falar desse? Usar Deus Amém. pra fugir Amém. de Deus? A gente pode falar desse e depois a gente vai para um rápido intervalo. E depois acho que o irmão Jonas já enviou o áudio. E daí depois do intervalo, se o irmão Jonas já tiver enviado, a gente Quantos escuta estão nos assistindo? a Porque o meu não tá participação atualizado, alguém pode me dizer? Quantos estão assistindo? dele. Aqui no meu tá 27, não sei se... Vai, irmãos, caímos, misericórdia. Não acredito. Vamos lá, irmãos. Os não estão entendendo, podem mandar que eles explicam de novo. Amém? É 70 a nossa meta, irmãos. Vamos conseguir em nome de Jesus. Pode falar, irmã Gabriela. Vou lançar a pergunta pra ti de novo, tá, Tarcélio? Meu Jesus. Pra ti, o que é usar Deus pra fugir de Deus? Eu acho que o irmão Wesley tem que falar. Não é fugindo, eu consigo responder, Ei, irmão. meu Lacre Senhor. soberba, né? Não, mas é que o irmão Wesley nem tá Não, mas pode falando. falar, pode Amém. falar. Eu vou falar só um pouquinho, vou deixar um espaço pra ele falar. Pra mim, usar Deus para... Como é que é? Pra fugir de Deus. Usar Deus para fugir de Deus. Eu acho que é pessoas que elas fazem as coisas na obra de Deus, mas fogem da sua responsabilidade. Um exemplo bem polêmico que a gente estava conversando é tipo uma pessoa que tem muitos afazeres, mas não tem compromisso com a família. É um dos Isso maiores eu tô problemas. usando Deus para fugir de Deus, fugindo da minha responsabilidade que Deus me deu. Eu vou estar fugindo de Deus. Esse é o exemplo que eu gostaria de dar. E é muito perigoso, né, irmãos? Eu lembrei de uma coisa que o irmão Samuel, o pai do irmão Wesley, quando era nosso líder, ele disse assim: jovem, às vezes tu vem pra consagração pra fugir de limpar a casa. Deixa a casa limpa antes de vir pra Glória. consagração. Aí é usar Deus pra fugir da mãe, né? Não, mas é tua responsabilidade. É verdade. Mas é um dos pontos, na verdade, muitos crentes a gente vê em que eles se escondem na Bíblia, né? Mas não no sentido Bom. no sentido bom, mas Se no esconder no sentido... esconderijo do autismo, Isso, não, é o e daí contrário. eles usam... enfim, eles querem se esquecer dos seus problemas que eles têm que enfrentar, que eles têm que resolver, se escondendo ali, querendo, vou ir pra igreja, ficar ali sábado e domingo, segunda, o resto da semana na igreja, porque tá brigado com a mulher em casa. Tá usando Deus pra fugir de Deus.
É. É verdade. Que é bom, Paulo dizia, né? Meu É bom Deus. continuar solteiro, porque o solteiro faz primeiro para Deus, fica dedicado ali na obra, mas o casado tem que resolver em casa primeiro e depois querer se envolver num monte de tarefa. E às vezes as pessoas invertem os valores. Eles colocam Deus ali, né? Deus, a igreja. Não, se o Wesley é casado em breve, talvez, né? O Wesley é casado, a prioridade dele é a família dele, a esposa dele. É o que a Bíblia ensina, É o que né? a- Nós que É que a estamos Bíblia falando. ensina, mas às vezes a gente acaba nos deparando com situações que é o contrário. E é muito perigoso, né? É verdade, o nosso irmão Tiago falou. Se nós não cuidamos da nossa casa como nós... Como é que ele falou? Nós vamos cuidar das coisas de Deus. Das coisas de Deus. E ainda mais porque Deus vai te cobrar isso. Será que isso vai... Será não? Isso vai pesar na tua salvação porque são os da tua casa. Daí, imagina, tu ganha todo mundo da igreja e perde teus filhos. E dá mais pros irmãos que são sacerdotes do lar. Amém. Daí Deus vai falar, e a tua família? Eu tava na igreja. É muito sério, né? Vai A gente, ser A gente sabe que não é fácil, né? Porque tem que conciliar, mas a gente tá falando aqui pros nós irmãos. estamos falando de uma maneira descontraída, mas fica a dica, assunto né, para os muito nossos sério. É muito sério. irmãos jovens solteiros, principalmente, que estão nos ouvindo, já vai orando a Deus, ó Senhor, me dê sabedoria para eu saber também conduzir pros meu casados, lar. né? Pros casados, Pro Vale pros casado. casados que- namorados. A gente tá falando aqui, mas nós Noivos. entendemos que é difícil. Mas se tu tem passado, irmão, óbvio que é a obra de Deus, mas a Bíblia, ela nos ensina que nós tem Deus, depois a família, depois a igreja. Então, se você é obreiro, obreira da obra de Deus, tem passado muito tempo e tá vendo seu filho se perder, ora, peça um direcionamento de Deus. Eu creio que Deus, ele vai dar uma estratégia para tu conseguir salvar a tua família. E que o nome de Deus vai ser glorificado dentro do teu lar. Sim. Teu lar não vai ser para É, perdição. muitos talvez que dão conselho, enfim, para demais jovens, digamos ali, colocando um líder de jovem que aconselha todos os jovens. Conseguem ali aconselhar tal, isso, namoro, aquilo, mas nunca chegou para conversar com o seu próprio filho, entende? Ou com a esposa também. Nunca chegou para conversar com a esposa, acaba errando, acaba usando ali Deus para fugir de Deus também. É um dos pontos, usar Deus para fugir dos seus compromissos. Sim. E o que o irmão, isso que o irmão Wesley está falando, o irmão Luiz Francisco Alves complementou aqui dizendo, segundo a Bíblia, quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Um exemplo que nós temos bem clássico, né? Mas agora me esqueci o nome dele, Misericórdia, o profeta que cuidou de Samuel. Eli, glória a Deus. Tinha me esquecido. Olha, meu Deus, eu fico apavorada, mas infelizmente é a nossa realidade. Mas olha, ele estava ali vendo os filhos dele se perdendo e ele não cuidava Ele era dos omisso. seus. E é algo muito sério, irmãos, que é um dos pontos que eu acho muito importante esse tópico, porque isso vai te tornar espiritualmente doente, porque tu vai estar perdendo os teus. E talvez tu agora mas eu não tô indo com esse intuito de ir para a igreja para fugir de Deus, mas tu está indo eu ia falar demais para a igreja, mas tu não está cuidando da igreja como a Bíblia ordena. Cuidado, não que tu está com o intuito de fazer isso, mas tome um cuidado. Como a gente falou, uma linha muito tênue, entende? É como tu andar no meio fio, assim, sabe? Quando a gente é criança e fica tentando andar ali no meio fio. É isso, a vida espiritual exige muito, muito cuidado. Também ir para a igreja, o modo que tu tá indo para a igreja, uma das pregações ali que o pastor Cláudio ele pregou ali na área de Alvorada, num dos cursos de ensino, como é que eu tô indo para a igreja? Tô indo brigado com a esposa, no caso, tô indo brigado com meus pais. Qual é o modo que tu tá chegando na igreja? Pra cultuar, né? Isso. Se tu tá chegando na igreja brigado com os teus pais, brigado com os teus irmãos, brigado com teu cônjuge, enfim, é mais fácil tu resolver esse problema do que antes estar ali na igreja querendo cultuar, querendo pregar, querendo cantar, enfim, ainda mais ali em culto de Santa Ceia, querendo participar em culto de Santa Ceia, mas tá brigado, enfim, querendo se achar o santo, tá A brigado Bíblia com o diz que antes vizinho. tu deixar a tua oferta para o Senhor, vai lá e te resolve. Pesado. Já acabaram essa parte? Amém.
Amém. Eu só ia dizer que a gente tem que ter muito cuidado, né, porque às vezes a gente tá com um problema com alguém e a minha mente é tão terrível, a minha natureza é tão terrível, que às vezes o pastor tá pregando, alguém tá pregando uma palavra ali que é pra mim, que Deus tá falando comigo, só que daí Deus tá falando, tu tem que ser assim. E eu digo, era pra Tarcele estar aqui. Era pra ela estar aqui hoje, que ela ia aprender. Entende? Aí tu pega... Foi o pastor Humberto que pregou, né, sobre pega Pega a a enxada enxada e e larga larga a a pá. Tu só quer jogar pro outro, sabe? E quando a pessoa tá assim, ela começa a sempre ver o problema no outro, não em mim. É falta de humildade, né? É a soberba da pessoa. Amém? Foi o que a gente falou, né? É sempre uma aba da carne agindo. É. Amém? Vamos pro intervalo, então. Glória a Deus. Continue mandando perguntas. Milagres, ao nascer o sol, Maria sai para ir ao sepulcro, pensando o mestre encontrar. Chegando ali para ungí-lo, a pedra já estava removida. O anjo falou: o que procuras, mulher? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já verteu, pois muito te amou. Naquelas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu, mas ressuscitou. Depois de sua morte, o inimigo pensou ter vencido o mestre, mas se enganou. Uma luz brilhou, o inferno abalou, a festa do inimigo terminou. Jesus lhe tomou as chaves de suas mãos, sua cabeça está no chão, porque consumado está. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já verteu, pois muito te amou. Naquelas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele sofreu pra você não sofrer, levou a cruz em teu lugar, e o seu sangue por ti já verteu, pois muito te amou. Naquelas ruas de Jerusalém, marcas de sangue ficavam também. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou.
nós voltamos aqui, nesse rápido intervalo. Agora vamos escutar aqui o áudio do nosso irmão Jonathan Saraiva, né? Ele aí que é psicólogo cristão, né? Também ele nos ajudou aí, estava na última live da juventude. Acho que o irmão Thiago vai mandar o link no chat para os irmãos ali que querem acessar, ver aí a última live sobre frustração, né? Como lidar aí com a frustração. A gente fez essa live aí. Que se liga muito com a de hoje, né? Isso, vai se ligar aí completamente. Digamos aí que uma leva a outra. Então aqui a gente vai escutar esse áudio do nosso irmão. Amém? Vamos lá. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe a toda a juventude, geração eleita. Deus abençoe aos jovens da área Alvorada e a todos que estão participando desta abençoada programação. A toda a juventude do Ministério Restauração, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Estivemos no mês passado na programação junto com a juventude da área Alvorada, com um tema bastante interessante, e mais uma vez estamos aí com este tema da espiritualidade doentia, muito pertinente, e eu fui fazer um comentário de saudação e já me colocaram em mais uma posição desafiadora, assim como fizeram também na programação ao vivo. Muitos questionamentos interessantes, mas Deus tem nos dado graça. Glorifico ao Senhor por saber que tem jovens, moços e moças que estão envolvidos com o reino de Deus, com assuntos relacionados a esse âmbito espiritual, trabalhando para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe. E sim, eu peguei parte do começo da live, depois eu estava trabalhando em atendimentos aqui e voltei aqui para a live, e muito interessante ver assim vocês conversando a respeito desse tema, e nos aspectos relacionados à parte emocional já falaram com bastante maestria ali logo no início da programação sobre o fato de não ignorar as emoções, e a gente conversou bastante sobre isso também na programação do mês passado. E um ponto que também eu achei interessante é o fato de nós não sermos uma igreja morna, né? Porque toda vez que nós, como crentes, assumimos essa posição de uma igreja morna, nós estamos assumindo uma posição de uma igreja indiferente aos fatores espirituais. E é muito arriscado quando nós envolvemos a parte humana com a parte espiritual, nós cairmos nesta indiferença. É muito perigoso a gente deixar de priorizar aquilo que é espiritual e valorizarmos aquilo que é natural. Então eu não posso dar ênfase, dar foco, dar prioridade para aquilo que é natural, aquilo que é secular, em detrimento àquilo que é espiritual. E a nossa tendência é sempre dar mais prioridade para aquilo que agrada a nossa natureza humana. Então, existe uma linha muito tênue quando trata-se disso, e que precisa de discernimento para que daqui a pouco nós não estejamos confiando mais naquilo que nós podemos palpar, que nós podemos tocar, ao invés daquilo que nós podemos exercer a nossa fé. E aqui entra essa questão do quanto é fácil de nós adoecermos espiritualmente. Porque com o excesso de conhecimento, com o excesso de informação, há muita confusão, principalmente no meio adolescente, jovem, onde não há uma maturação, onde não há um desenvolvimento de alguns aspectos relacionados à consciência, à maturidade, e que é muito mais acessível eu acreditar naquilo que eu posso sentir, naquilo que eu posso palpar, naquilo que eu posso defender. E a fé, ela não pode ser defendida racionalmente.
A fé, ela é sobrenatural. Ela não tem bases que a gente possa concretizá-la. Nós temos a fé como aquilo que não se pode ver, como aquilo que não se espera, mas a gente sabe que vai chegar, como o autor aos Hebreus menciona na sua carta, no capítulo de número 11, que a fé, ela é a firme certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E a gente sempre, quando se deparar com circunstâncias adversas da vida, sempre que a gente se deparar com momentos de apreensão, de tribulação, a fé, ela tem que entrar em ação. E aí eu pego aqui um exemplo que a gente falou na programação anterior e que aqui nos comentários do chat ao vivo também um irmão comentou. E aqui então eu concluo minha participação, que já está longa. Quando o Elias apresentou os sinais de uma necessidade emocional, quando Elias, mesmo sendo um profeta, um homem de Deus, apresentou os sinais de que as suas emoções estavam abaladas, qual foi o recurso de Elias? Elias recorreu ao homem? Elias recorreu aos recursos humanos? Não. Elias, ele foi tratado pelo próprio Deus. Elias, ele estava numa condição de vulnerabilidade, sim, estava, mas quando ele precisou do auxílio, quando ele precisou do recurso, ele pôde contar com a ajuda de Deus. Então, a vitória de Elias estava primeiramente em Deus. Deus resolvera os problemas emocionais de Elias. E a gente conhece bem essa história. Agora, há aqueles que não conseguem, aqueles que não têm disposição para isso, que não têm condições para isso, e aí sim, claro, nós podemos contar com o auxílio da igreja, nós podemos sim contar com o apoio dos nossos irmãos, nunca, jamais, como já foi falado aqui antes, pensando que nós não somos seres emocionais. Quando Deus nos criou, né, Deus nos criou com emoções, mas as emoções tinham o propósito de nos aproximar dele. É a palavra latim emover. Mas com o pecado, as emoções logo de imediato lá no Éden começaram a afastar o ser humano de Deus. E até hoje o mesmo acontece. As nossas emoções, elas tendem a nos afastar de Deus. E é por isso que nós precisamos colocar as nossas emoções nas mãos de Deus, para que nós não venhamos a adoecer espiritualmente nessa área. Por quê? Porque nós temos o compromisso. 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia manda que nós venhamos conservar todo o nosso espírito, alma e corpo, para que eles estejam preservados para o dia do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe. Peço perdão aí pelo tamanho do áudio e que essa programação continue abençoada por Deus. Que Deus abençoe irmão Tiago, nosso líder de juventude da área Alvorada. Deus abençoe pastor Cláudio Grabowski, pastor da área Alvorada, e todos os que estão aí participando desta maravilhosa programação. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecemos ao irmão Jonathan, né, pela sua participação muito propícia, contribuindo muito aqui com a nossa... Nem foi rápido, o irmão Jonathan falando passa super rápido. Nem foi rápido, nem foi Demorado. longo. Nem foi longo. Glória a Deus. Nossa, o tempo já passou muito rápido. A irmã, nossa líder, não sei porque ela não tá participando aqui, né? Na próxima a gente não deixa ele escapar. Mas a gente vai falar só sobre algo que ela falou que é muito interessante. Acho que nós já passamos para como vencer, né? Isso. Que já é 25. Pegando o gancho do que o irmão Jonathan falou Glória pra nós a Deus. nesse áudio, né? Então, a irmã, nossa líder, ela falou, vou deixar para eles falar, né? Só vou tocar e largar correndo. Que ela falou algo muito importante, que é as pessoas que têm essa revelação própria, que às vezes é coerente com a palavra, mas ela quer impor aquilo para as outras pessoas. É algo que serve para a vida dela. Foi algo que a gente conversou, né? Que às vezes assim, ó, Deus sabe da inclinação do Wesley, sabe o limite do Wesley. E por isso Deus fala, ó, Wesley, pra ti é desse jeito. Só que daí o Wesley diz,
começa a querer que todo mundo faça o que Deus falou para ele, particular, individual, para ele viver. E aí já Qual é o risco disso, né? isso já se torna um grande problema, porque o que é bênção para ti pode acabar sendo luta para o E outro. pode ser algo pesado pro outro. E pode ser um peso muito pesado. Que Deus colocou pro Wesley, mas é porque Deus sabe, Deus conhece. Conhece meus E o limites. jugo que é pra tua vida, não é pra mim. Não, é que Deus Verdade. nós somos seres individuais. A irmã Graça e o irmão Tiago têm sobrinhos gêmeos. São gêmeos, foram gerados no mesmo tempo, nasceram no mesmo dia. Mas agora, bebezinhos, eles têm 10 meses. E com 10 meses já dá pra ver que cada um tem a sua própria personalidade. E os próprios pais lidam com cada um de um jeito diferente. Não que, né, faça acepção de um filho pro outro, não. Eu digo na questão, assim, que cada um tem as suas particularidades e por causa dessas particularidades, os pais têm que ter certos cuidados diferentes, o jeito de lidar, né? Porque, esse aqui é desse jeito, esse é de outro. E Deus é da mesma forma que nós. Nós somos feitos da mesma matéria, somos corpo, alma e espírito, mas somos seres únicos, somos seres individuais. Nós falamos muito aqui da questão emocional. As emoções que são mais apresentadas em ti, Tarciele, que são mais apresentadas em ti, Wesley, talvez em mim não. Eu e a Tarciele somos irmãs, pra quem não sabe. Eu sou extremamente chorona e dramática. E a Tarciele já é diferente. E nós recebemos a mesma educação. A mesma mãe, o mesmo pai, vivemos na mesma casa. Mas cada um é do seu jeito. E eu não posso exigir que ela lide da mesma forma que eu lido. Às vezes eu exijo, né? Mas não posso. Daí, tipo, cada um vai lidar com as mesmas situações de jeitos diferentes. Então, às vezes, a forma que Deus vai cobrar de ti, vai te dar uma revelação, né? Embasada na palavra, irmãos, é sempre muito importante. Como o irmão, eu li aqui nos comentários, um dos irmãos disse que todas as respostas estão na palavra de Deus. Ou seja, Deus deu uma revelação ali pro Wesley, né, que está embasada na palavra de Deus, que não fere as verdades do Senhor, não fere os seus princípios, mas isso não quer dizer que a revelação do Wesley é para mim. E eu não vou tentar ir com eu não lembro quem me falou, mas enfim, acho que foi nossos líderes quando nós estávamos estudando, que ele falou que se fosse algo para a igreja, Deus ele não vai quebrar as autoridades estabelecidas. Deus vai revelar para o pastor, não ia revelar, misericórdia, né? Mas se fosse para o todo da igreja, Deus não ia revelar para quem não pode fazer. Deus ia revelar para quem pode. Sim, exatamente. Porque tem autoridade. Né? Então a gente não pode tentar, não podemos inculcar na mente dos outros ou querer que a pessoa engula aquilo que é para minha vida, aquilo que Deus quer para mim. E tem muito a ver também com um dos tópicos que é julgar a caminhada espiritual dos outros. Porque eu não posso querer que a Gabriele lide da forma que eu lido com as minhas emoções. Exatamente, daí, tipo, eu julgo a Tarciele assim, digo assim, morreu um amigo dela, tá? Um amigo nosso, tá? Deus, se for pra tua presença. Aí morreu, por exemplo, um amigo nosso, ou eu morro, tá? E aí o Wesley começa a julgar a Tarciele, porque o luto dela tá sendo assim, já faz 3 meses que a Gabriele morreu e ela ainda tá triste. Ela tá desviada, acho. Tá longe de Deus. Que ainda tá chorando. Ainda tá triste, né? Como é que ainda tá triste? Entende? Eu não posso julgar a caminhada dela, dizer que ela é menos crente, porque o jeito... Isso, os níveis de amadurecimento, eu não posso julgar o outro pelo que os meus olhos estão vendo, ou porque eu acho que é assim. É igual a gente falou outra vez, até voltando no tema de casamento, às vezes a pessoa acha que só porque com ela foi de um jeito, o de todo mundo vai ser igual. É muito individual, né? Aí, não, mas pra mim, quando eu fui casar, Deus me deu 10 profecias, 58 sonhos. E pra todos tem que ser assim. E aí, e o teu Deus deu só 9, não é de Deus. É verdade. Não posso também... Ou Deus não deu nenhum sonho. Aí quer limitar, quer padronizar o agir de Deus. E não é assim, como nós já dissemos. Cada ser, cada crente é único. A forma que Deus vai falar, que Deus vai agir
com cada um é único, eu não posso julgar o meu irmão e eu também não posso querer impor um exemplo, tá? Um Ainda vai falar de Davi. Eu vou falar de Eu Davi. sabia, eu sabia. Que E é- pior, ó, irmã, é de Deus, eu tava pensando a mesma coisa. Ó, glória a Deus. E assim, ó, eu não posso querer que o Wesley lute com a minha armadura. A armadura é minha. Aí Saul queria que Davi lutasse com a armadura dele. Não, ele queria. Deus nem ele- queria que Davi usasse armadura pra tu ver o mistério. Daí começa por aí. É assim. Verdade. E é o risco disso de eu querer começar a criticar a caminhada espiritual do outro, porque isso começa a formar dentro de mim uma soberba, uma arrogância. Porque muitas das vezes daí entra um novo convertido. Ó, quando era meu início, eu já tava pregando em conferência. E ele tá recém aí. Não sabe. Meu Deus do céu, sério que vai ler Malaquias de novo? Entende? A gente começa a criar uma arrogância, uma soberba, e é algo muito perigoso, né, irmão? A soberba é a rainha de todos os males. E começa a se tornar orgulhoso, se achar melhor que o outro. E às vezes, irmão. E é bem fácil pra cair nisso, né, gente? Isso que eu ia falar assim, ó. Que eu até comentei com a Tarciele. Que a soberba, ela se manifesta de diversas formas. É. Tá? Eu ser uma pessoa soberba não é só eu me achar melhor que os outros. É eu achar também que ninguém se compara a mim, porque eu sou maravilhosa. E a minha revelação da palavra é diferente, tipo, melhor que a de todo mundo e se E bobear eu sei assim, mais que o meu pastor, daqui que a o um meu tempo eu líder. vou fundar meu próprio ministério, porque ninguém tá no mesmo nível que eu. É triste, entende? E existe aquela soberba, assim, como eu falei, E não ela começa muito sutil, né? é sutil. A pessoa, eu não sei se a gente chegou a falar isso, né? Mas a pessoa, muitas vezes que ela tá espiritualmente doente, ela não vai conseguir perceber isso. É difícil. Porque sempre tem um pinguinho de Se soberba, ela de não se arrogância ali. tornar sensível à voz de Deus. Então vamos passar pra essa parte? Glória a Deus. Vamos passar essa Vamos passar pra essa parte. Como o irmão Wesley, vou falar pro irmão Wesley, né? Ele tá muito Tá bem bom de quietinho. ouvir, na verdade. Como que nós vamos, nós ali, né, nós nos identificamos, nós estamos tomando cuidado para não ser, e se algum sintoma tem, a gente tá sendo acusado ali, o Espírito Santo tá, ó, essa partezinha aí, o Espírito Santo tá ali puxando o casaco. Então, agora nós vamos saber como mudar, né, esse quadro, como nós vamos não ser mais doentes espiritualmente, como sair disso, como vencer, como lidar com o espiritualmente doente é tenso, mas vai, vamos Fica como pra uma vencer próxima primeiro. vez. Esse daí não vai dar pra falar hoje. Vai, irmão Wesley. Meu, Amém. primeiro passo é nós... É o tratamento, né? O Isso. primeiro passo, na verdade, é nós admitirmos, né, em que Reconhecer. estamos doentes, nós reconhecer. Assim como a gente viu que para uma pessoa que está com depressão, admitir que tem depressão é a pessoa aceitar o fato que ela está. A pessoa aceitar que ela está doente espiritualmente. Que ela realmente é soberba, que ela realmente, enfim, ela é braba, isso, aquilo. É a pessoa aceitar que talvez ela sobe em cima do púlpito para pregar algo para o seu próprio status, para o seu próprio ego, enfim, talvez pontos um pouco difíceis aí de ser aceitados. Que a Reconhecer, pessoa né? jejua aí 10 dias só para subir em cima do púlpito e falar que jejua 10 dias, perdoa 10 dias sem comer, infelizmente, mas a pessoa primeiro aceitar o seu estado que está. Também aí começar a tratar, e daí agora o tratamento a gente não pode esquecer aí os pontos principais é viver ou começar a viver uma vida de jejum de fato, jejuar querendo agradar a Deus, querendo mortificar a carne, não por um status ou por qualquer coisa do tipo, mas um jejum certo. Acho que os irmãos conseguem me entender pra nesse se humilhar, ponto, né? isso. A ponto humilhar, se arrepender também aí do que estava fazendo, também aí começar a ler a Bíblia para de fato querer, porque a gente tem muitos aí, eu li a Bíblia 10 vezes, então eu sei muito mais que o meu pastor que eu não sei nem quantas vezes leu. Isso, Se é que leu alguma isso coisa. que eu ia citar, que a pessoa, né, eu me reconheci, eu acho que eu tô assim e tal, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra, mas
Sabe quando a Bíblia diz despir-se de si mesmo? É eu chegar assim, ó, Senhor, trabalha no meu vaso, Pai. É estar ali realmente disposto, mas de verdade. Porque existe e se arrepender. Se arrepender, tipo, Deus, eu me arrependo de como eu tenho procedido, de como têm sido as minhas ações. E como o irmão falou, teve o caso do Elias, que Deus conseguiu tratar direto com ele. Mas existem situações, irmãos, que nós vamos ter que pedir ajuda. Nós vamos ter que pedir para um líder, olha, ora por mim, me ajuda. Eu preciso. Pedir por ajuda. Ter que, irmãos, é difícil, é muito difícil. Principalmente para uma pessoa que ela é soberba, que ela é orgulhosa, para ela é difícil reconhecer de que ela não é autossuficiente. Ela precisa de ajuda. De que ela Vocês precisa já de viram ajuda. uma pessoa que ela, primeiro, né, como o irmão Azi falou, tem que reconhecer que tu precisa ir no médico, tem que reconhecer que tá doente ali, tô com febre, tô me sentindo mal, eu preciso ir ao médico. Mas já viu que tem pessoas que vão no médico e daí a pessoa passa ali o remédio e a pessoa não quer tomar o remédio. Não adianta tu reconhecer aos pés de Jesus e não querer tomar o remédio que ele quer te dar. É verdade. E o remédio não às é vezes é amargo. fácil. E é o que o irmão... Ele fala- Eu lembro uma vez que o irmão Elton pregou isso lá na Estela. Há muito, muito tempo. E aí ele disse assim, irmãos, já viu que às vezes a pessoa tá com uma enfermidade e começa a tomar o remédio. E daí depois de um tempo volta. Sabe por quê? Porque a pessoa parou de tomar. Tipo assim, não adianta também eu reconhecer até certo ponto. Deus começou o tratamento, mas eu paro no meio do tratamento. Tem que ir até o fim. Eu tenho que perseverar. Outro tema que nós já falamos também, né? Sobre perseverar. Eu preciso perseverar. Vai estar doendo. Às vezes alguns remédios têm os efeitos colaterais. Vai fazer eu ver mais defeitos em mim. Eu reconhecer que, Senhor, eu tenho tantas coisas que eu preciso melhorar, mas é necessário. Porque a espiritualidade doentia, irmão, ela pode nos levar a uma morte espiritual. Infelizmente, se não tratada, nos leva para a morte espiritual. Então temos que tomar muito cuidado, né? Muito. Amém? Irmão Wesley? Eu? Falam que eu não falo demais, mas é que só as duas falam, né? Daí fica uma jogando pra outra. Vou estar lendo. Eu falei, eu dei a palavra pra ele e tomei de novo. Em Amém. 1 Coríntios Glória a Deus. 3, 11 ao 15, a nossa líder contribuiu aqui conosco, como os irmãos estavam falando, que tudo aquilo que nós fizemos pro Senhor, ela colocou, né? Deus vai medir todas as nossas obras. Diz bem assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então não adianta nós fazermos as coisas voltando, né? Jeito, né? De qualquer jeito, porque o Senhor, ele vai nos pedir conta. Sim. Então, aí para os tratamentos, só para resumir, primeiro reconhecer, segundo aí pedir ajuda, pedir socorro, né? Assim como talvez é você aí que se acha autossuficiente. Usando como exemplo, se olha ali para uma pessoa que está drogada, enfim, uma pessoa que mora na rua e pensa, vai pedir ajuda. Então, se nós recomendamos alguém que está em uma situação tão triste, né, dependente química, a pedir ajuda, então acho que isso serve para nós também. Eu preciso ajuda, então eu vou falar com o meu pastor, eu vou falar com meus líderes jovens, vocês têm os líderes para apoiar vocês também, entende? Todos temos uma base de apoio para pedir socorro, para pedir ajuda, saber direcionar e os nossos sentimentos também, ponto em que nós tratamos, né? Se a gente está se sentindo triste, a gente chega no quarto, chega lá na sua casa e chora e ora
ali como Elias estava dentro da caverna ali, né, dentro lá, mas estava ali orando, estava ali talvez pedindo a morte, pedindo para Deus, assim, Deus me mata, Deus, eu não quero mais viver. Daí a gente viu ali, só para encerrar, que ali Deus se encontrou com ele, né? Sim. Então nós sabemos direcionar as nossas emoções. Eu acredito aí que seja isso, nos humilharmos, né, viver uma vida de humildade. E também. meditar muito na palavra de Deus. E aceitar o tratamento do Senhor, né? Aceitar, às vezes a palavra tu tá pedindo um socorro para Deus, e Deus crucifica a tua carne e as tuas paixões. Aí tu não, mas O pastor vai estar pregando lá, o pastor tá pregando pra mim. E eu tô jogando pro outro. É. Então é a palavra como... Ou tem uns ali que falam, eu só chego aqui, o pastor só prega pra ti. Então, É o Espírito acolhe, Santo, né? irmão. Se Deus só tá pregando pra ti, então acolhe. Não... Glória a Deus, porque Deus está falando contigo. Amém? Amém, glória a Deus. Agradecemos a participação de todos os irmãos. Vi também que tinha um irmão da área de Viamão, acho que de Viamão não tinha ninguém ainda, né? Glória a Deus pela área de Viamão na E escuta. aquela a irmã Paola, a amiga Glória a Deus. que vocês levaram outra vez lá na igreja, a Paola Cruz, que ela é de Glória a onde Deus. mesmo? Não Não é de lembro. Porto Rico. Acho que é português. Acho que ela é de Porto Rico. Glórias a Deus pela vida da irmã Paola. E também a irmã Natiele, que ela não tinha aparecido aqui ainda. Glória a Deus. Eu acho que Glória são a Deus. esses irmãos que entraram depois. Muito obrigada a todos que nos acompanharam desde o início. Nós esperamos que isso tenha sido de edificação para a tua vida, de edificação para o teu lar. E é aquilo, né, irmãos? Nós estamos aqui bem descontraídos para os irmãos entenderem, mas nós sabemos que era muito importante nós tratarmos esse tema. É um tema muito sério. É um muito tema- sério. Então, que o Senhor, Ele tenha falado contigo. E se for preciso não entendeu, pode mandar uma mensagem. Tu tem o número da comunicação, vamos... Se os irmãos não entenderem, podem nos mandar alguma mensagem. E, glória a Deus, nós vamos estar orando agora para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas e que nós possamos ser realmente crentes saudáveis espiritualmente, amém? Também tem um número aqui, né, nesse lado. Também eu acho que pode mandar aí algum... Aonde? Não, isso é de oração, ali embaixo irmão. aparece Mas pra amém? eles. Amém? Esse Depois número eu- vai ali pro estúdio, não é? Os irmãos Então, podem amém. encaminhar pra nós Pode depois. encaminhar ali. Amém? Tem o irmão Lucas Santos, da área Leopoldina, a irmã Ivonete Lopes e a irmã Jaciana. Glória a Deus. Glória Glórias a ao Deus. Senhor. Amém? Vamos Então estar vamos fazer orando. uma oração? Amém. Pode orar, irmão. Amém, então vamos fazer essa oração. Pai, estamos, Deus, aqui mais uma vez, ó Deus, neste lugar, em Tua presença. Ó Deus, ó Pai, que esse tema em que nós tratamos aqui, ó Deus, com esses ouvintes, ó Pai, essas pessoas aqui, em que também contribuíram, ó Deus, ó Pai, que o Senhor possa entrar, ó Deus, no coração deles, que o Senhor possa, ó Deus, fazer, ó Deus, eles entender, talvez eles, ó Pai, aceitarem o estado em que eles estão. Ó Pai, que eles possam reconhecer talvez aí a sua doença espiritual, talvez aí as suas falhas. Ó Deus, ó Pai, que com a ajuda Tua, ó Deus, e com a ajuda aí talvez dos seus líderes, ó Pai, eles possam ser direcionados ao arrependimento, possam ser direcionados, ó Deus, à humilhação. Ó Deus, ó Pai, para que eles possam ser, ó Pai, cada dia, cada vez mais, ó Deus, moldados e transformados por Ti. Ó Pai, é assim que nós Te pedimos e agradecemos. Agradecemos, ó Pai, por mais esta live. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.